Paz profunda a todos, gratidão eterna pela presença. Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Mestre Jesus seja sempre em nossas vidas. É sempre uma alegria imensa retornar a esta cidade, ser acolhido neste lar de esperanças, nesta universidade de almas, neste hospital de misericórdia. O amor é a alma da vida, e a alma em si só se nutre de amor. É uma fonte permanente de energias a pulsar em nossos pensamentos e a vibrar em nosso cérebro físico, e ao mesmo tempo uma fonte contínua a jorrar em nossos corações, quando assim o permitimos. Tudo é possível àquele que crê e ama. E eu vou começar a fazer algumas perguntas para ver se vocês acreditam, se vocês creem ou se vocês têm certeza. Vocês creem em Deus? Já se questionaram, conforme as observações de Emmanuel, às vezes dizemos que cremos em Deus e vivemos como se Ele nunca existisse? Porque tudo que existe são expressões de Deus, exatamente tudo. Vocês creem na reencarnação, na pré-existência, na sobrevivência do ser, no intercâmbio entre as múltiplas realidades? Eu não creio em nada disso, nem em Deus, nem na encarnação, nem na pré-existência e sobrevivência do espírito, nem no intercâmbio entre essas múltiplas realidades. Eu tenho certeza que é um pouco diferente. Porque às vezes nós acreditamos, nós cremos e na hora das provações nós negamos. Por exemplo, para Carlos Torres Pastorino, na obra Minuto de Sabedoria, com estas palavras, ele lembra-nos: tenha fé no seu corpo, ele sabe curar-se. E nós duvidamos do poder de reconstrução do próprio corpo. Creio que a lagartixa não duvida, porque o corpo dá a ela um novo rabinho. Creio que o caranguejo marinho também não duvida, porque mesmo que a gente arranque as suas puãs, o seu corpo sabe fazer outras novinhas. Creio que a salamandra também não duvida, porque se perder uma perna para ganhar a vida, rapidinho ela tem uma perna nova. E outros seres também afirmam, como Joana de Ângeles na obra Desperte e Seja Feliz: há em nosso corpo físico uma farmacopeia com recursos inesgotáveis e um médico interior à nossa disposição. Basta que saibamos usar devidamente o nosso pensamento, a nossa vontade, para construirmos a realidade. Mas para Allan Kardec, o perispírito, que é o agente criador e condutor do próprio corpo, nele tem uma fonte permanente de energias, tanto para curar o corpo, quanto para afastar os maus espíritos. Para Leon Denis e Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes, a mente, e assim como André Luiz, a mente é uma fonte de energias inesgotáveis e inestancáveis também.
Basta que tenhamos a inteligência para usar devidamente a nossa capacidade criativa, que é o pensamento, e conforme a inteligência daquilo que almejamos criar, poder usar a imaginação. Ontem eu fiz o desafio e vou fazê-lo outra vez. Alguns, com certeza, vai matar a charada de primeira, porque não faltaram as aulas de biologia. Mas tentem imaginar um microvórtice de energia no interior dos microtúbulos, nas entranhas do citoesqueleto, na intimidade do citoplasma, no interior de uma célula. Conseguiu imaginar? Então, se eu não tiver informação do que é, como que eu vou imaginar alguma coisa que eu não sei? Então, para nós, a fé precisa de uma base, conforme Kardec anota no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. E a base é a compreensão perfeita daquilo em que devemos acreditar. Eu acredito porque tenho a certeza, e só a tenho após a compreensão. Não estivemos aqui o ano passado por conta da coluna vertebral que desmontou da cervical à lombar. Um processo degenerativo acelerado. Mas tendo fé no próprio corpo, sabendo da fonte que existe nele, principalmente no interior da medula óssea, as células tronco, e sabendo como acioná-las, e ainda além, no perispírito, além da fonte permanente de energias, tem os chakras, os centros de força, que se eu colocá-los a serviço da mente, que também é outra fonte, eu especializo as células psicofísicas ao extremo. Mas quantos de nós sabemos sequer pensar? Temos a notícia com Joana de Ângeles que a cada 24 horas a nossa mente elabora uma média de 95 mil pensamentos. E o nosso sistema nervoso, só ele, faz mais conexões numa hora do que todas as folhas da floresta amazônica antes dela ser destruída em parte. Ou mais conexões numa hora do que todos os sistemas de telecomunicação no mundo inteiro em 24 horas. E às vezes esquecemos que quando pensamos, sem lapso de tempo, o que estamos pensando vai refletir diretamente no interior de cada célula e mudar não somente o fenótipo, o comportamento, a hereditariedade do DNA, mas principalmente o genótipo, a consciência. Eu posso trocar a programação. Se eu nascer com a predisposição de uma doença congênita, como para quem ignora, para quem não acredita nisso, faz como Angelina Jolie, arranca os seios só porque os genes dos pais teria a predisposição para o câncer de mama. Mas o câncer está no corpo? Até onde me consta, ele não é um vírus. Ele não é algo físico. É um conjunto de fatores psíquicos, emocionais, morais e espirituais. De tristezas, de culpas, de mágoas, de ressentimentos. E por mais que ela dilacere o corpo inteiro, ela vai continuar com as predisposições, porque isso está no seu psiquismo. Se ela nasceu em determinado meio, com esse material predisposto a gerar o câncer, ela precisa curar-se de dentro para fora para anular
a possibilidade do câncer eclodir no campo físico. De modo que, se tudo é possível àquele que crê e ama, disse no início que o amor é a alma da vida. A alma em si só se nutre de amor. É uma fonte permanente de energias que pulsa em nossas mentes e vibram em nossos cérebros, e ao mesmo tempo uma fonte contínua de paz a vibrar em nossos corações, quando assim permitimos. E para Joana de Ângeles, o amor é o mais potente antídoto para a cura de todas as doenças, porque ele gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Mas nós amamos? Sei que o amor é tudo isso, porque uma coisa é o amor, outra muito diferente é o amar. Fazer pelo outro o que lhe cabe fazer é amor? Quantos pais nos últimos séculos até, às vezes nas últimas décadas, quem sabe nos últimos anos, ou talvez nos últimos meses, eu não vou permitir que os meus filhos passem pelas dificuldades pelas quais passei. Pode até não permitir, só que ele não vai ser como você. E a esperança é que nossos filhos sejam melhores do que nós, em tudo. Porque eles chegaram logo após, com algumas características diferentes de nós. Por exemplo, você lembrou que sabia falar com 2 meses? Porque tem no livro dos recordes o menino Kim, que lembrou que sabia falar com 2 meses de idade e falou. Você lembrou que sabia escrever com 4 meses? Pediu a sua mãe lápis e papel e escreveu um poema? Porque essa criança fez isso e editou um livro de poemas com 9 meses de idade. Você lembrou que sabia andar com 6 meses? E a sua mãe te colocou no chão e você saiu andando? Porque esse mocinho fez isso. Você lembrou que já sabia o que os doutores das universidades sabiam? E leu um carrinho de livros que o seu motorista levou para a universidade quando os doutores foram fazer uma sabatina com você para que você entrasse na universidade com 6 anos de idade? Porque ele entrou. E livros básicos de física nuclear, de biologia molecular, coisas simples. E ele, quando lia os livros, falava: eu estou lembrando que já sei. Porque essa tese também é de Richard Bach, o autor de Fernão Capelo Gaivota, do Messias Indeciso, Longe é um Lugar que Não Existe, entre outras obras. Ensinar é lembrar o outro que ele sabe tanto quanto você. Por isso eu não estou ensinando nada, não estou falando novidade nenhuma para vocês. Por isso que no livro colocamos que são velhas novidades. As palavras podem mudar, mas a informação é a mesma há milênios. Pelo menos nos últimos 10.000 anos, até onde me consta, a mesma informação. De modo que seriam esses seres privilegiados? E o nosso filho especial, que nasceu com deficiência mental, seria ele castigado por Deus? Ou aqueles outros que nascem com HIV, outros já com câncer, leucemia e outras expressões, outros cegos, outros mudos, outros cegos, surdos e às vezes mudos, outros aleijados, outros deformados, outros com doenças cardíacas. Será que estão sendo castigados? Seria efeito de uma causa
Nem sempre não, Joana de Ângeles. Há expiações aparentes. Crianças que já nascem com HIV e não têm nenhum débito com a lei. Não fez nada para passar por aquilo. Escolheu para lecionar amor, ou dar a alguém a oportunidade de amar. Como aquela jovem senhorita, porque ela nem namorado tinha. Ela queria ser mãe. E na fila dos rejeitados, dos abandonados, aqueles que nós podemos escolher a cor do cabelo, a cor dos olhos, a cor da pele, essa fila é muito longa. Se você quer ser mãe, tem uma outra fila que é curta, a dos aleijados, com deficiências, enfermos. Eu quero ser mãe. E ela entra então na fila mais curta, e chega para ela uma jovem com 2 meses de idade com HIV. Ela com a pele clara, a menina com a pele mais escura, e alguém alertou: e agora, como você vai dizer quando alguém perguntar sobre o pai da menina? E se falar que ele é negro? Que problema tem? E às vezes alguém perguntava: ela deve ser igual ao pai. Sim, ele é um negrão. Ela falava desse jeito. Outras vezes, deve ser a cara do pai, mas tem o gênio da mãe. Só que ela curou a criança com 2 anos de idade. Ou até 2 anos de idade, a criança não tinha mais o HIV. Assim como fez também uma amiga nossa, médica, infectologista. Ela curou-se de uma doença autoimune com essas informações, e o seu filho infectou-se ou colocou em atividade o HIV. E ela, auxiliando na reconstrução da vida fisiopsíquica e na mudança de comportamento, eles já zeraram o vírus no corpo biológico. Não sei se ele ainda continua ativo no corpo perispiritual. Creio que se ele voltar a comportar-se como antes, ele vai eclodir outra vez, porque a causa não está no físico, mas sim o efeito. Então tudo é possível àquele que crê e ama. Não sei se a jovem Susana tinha noção do que ela estava passando, porque foi uma pancreatite necrohemorrágica e mais uma colicistite que dizimou o seu pâncreas, parte do duodeno, e saiu fazendo uma devassa por ali. Ela teria 1% de chance de sair viva, e nós trabalhamos com 1%, e ela recebeu alta essa semana. É um milagre? Não. Tudo é possível àquele que crê e ama. E não fomos nós que curamos, nem nós os encarnados, nem a doutora Mayra, nem os outros profissionais. Doutora Mayra com mais de 30 anos de experiência e cirurgiã vascular. E não foi os espíritos também, nem os seres angélicos. A consciência dela que decidiu mudar o comportamento. E mudando a causa, desaparece o efeito. Então, se ela tem um propósito de vida, ela pode, em poucos dias, segundo narra Camille Flammarion, o energismo do corpo se renova totalmente em alguns dias, e com a mentalização, como eu fiz no caso da coluna vertebral, porque eu estava na cadeira de roda, não conseguia dar alguns passos sem o apoio ou sem uma cinta de proteção, e hoje estamos aqui e podemos fazer alguns movimentos com tranquilidade. Antes não tinha condição de fazer isto.
nem pensar. Curvar-se, muito menos. Nem para escovar o dente eu tinha força para baixar, para lavar o rosto. Eu sou melhor do que vocês? Porque não foi Deus que construiu, não foi Ele que me deu o refrigerante que eu tomei mais de 5 litros por dia durante um bom tempo. 36 litros por semana. Aquele que, se você colocar um ossinho de coelho à noite, no outro dia amanhece pus, derrete. Não foi Ele que me obrigou. Então, se foi escolha minha, se foi eu que destruí, sou eu que tenho que reconstruir. Porque filho de peixe é o quê? Filho de Deus é o quê? Jesus não lembrou que somos deuses? E não decretou: farão coisas maiores do que agora faço? E não disse-nos: o reino de Deus está dentro de vós? E ainda sois o templo de Deus? E o Evangelho que está em nós, esse reino de Deus, não é um repositório, uma fonte inesgotável de força, vitalidade e vida, segundo Joana de Ângeles? Não está na minha própria consciência, no meu próprio coração, segundo Emmanuel? Ora, o que eu preciso para fazer isso acontecer? Fé. Dizer, conhecimento de causa. Então, fé não é acreditar somente. Isso é fé cega. Allan Kardec é o criador da fé raciocinada. Falo isso sem medo de me equivocar. Então, foi ele que construiu essa nova realidade. E o precursor da fé vivenciada. E no Evangelho segundo o Espiritismo narra que a fé é mãe de todas as virtudes. Não é isso que lemos lá no capítulo 19? Inclusive do próprio amor. Então é a fé que cria o amor. Então, se ela é mãe de virtudes, virtudes devem ser seres, não devem? Ou não? No mesmo Evangelho, no capítulo 11, no item 8, não está escrito que o amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus? E esses sentimentos são os instintos que se elevaram de acordo com o progresso realizado? Que no início o homem tinha apenas instintos, que são almas pequeninas, que nos ajudam a governar os órgãos. Se nos instintos, que são os embriões dos sentimentos e da inteligência, e se são pequenas almas, eles vão transformar-se em sensações. Não é isso que está lá? E nos originais, depois das sensações, vêm as emoções. Emoções não são seres vivos? Vai perguntar isso para a ansiedade. Além de ser vivo, parece que veio da guerra, como minha mãe dizia. Quanto mais a gente come, mais o poço fica fundo. Ou ninguém passou por esse estado? Pergunte à ansiedade o que ela é. Por que ela nos convida a assaltar a geladeira na madrugada? Por que ela nos atormenta 24 horas por dia? E se não quiser perguntar a ela, pergunta: quem são esses seres que compõem a síndrome do pânico? Ora em pânico mesmo, ora com fobias, medos de altura, do escuro, de lugares fechados, ora um sentimento de suicídio ou a ideias suicidas, ora perseguição e vários outros, taquicardia, sudorese. Que seres são esses? São as emoções. Na esquizofrenia, não são eles como um ser fragmentado? No transtorno bipolar, ora apático, ora eufórico? Na depressão, uma tristeza profunda que parece um abismo sem chance de alcançarmos a luz? Eu já passei por tudo isso e sei do que estou falando por experiência própria.
Agora, remédios cura? Eu cheguei a tomar 25 doses por dia. Eu tinha sim uma camisa de força psíquica, mas a cura não veio através deles. Tudo é possível àquele que crê e ama. Vocês se conhecem como filhos de Deus, como seres imortais, uma consciência que tem quase a idade do universo, um corpo que tem mais de 3 bilhões e 800 milhões de anos desde a sua origem. Já conhece o próprio corpo? É você que comanda o corpo ou ele que te comanda na maioria das vezes? Quem determina a velocidade da mastigação? São vocês, sabendo que a saciedade está na boca e não no estômago. Quem determina o tanto que vai ser assimilado? Sou eu ou o meu corpo? Tudo é possível àquele que crê e ama. É o que comemos, por mais fresquinho que esteja, por mais vital, por mais vitalidade que tenham os alimentos, são eles que nutrem o corpo na hora da alimentação? Mas o Leon Denis falou: se o pensamento estiver numa frequência X, ele não expulsa tudo que for contrário e atrai tudo que for semelhante. Então, se eu reclamar da comida, o que eu estou fazendo? Expulsando tudo que é bom. E segundo Emmanuel na obra Vinha de Luz, no prefácio, alimentando com a lamentação que eu estou construindo. Há seres, Vinha de Luz tem aqui na casa, pega por favor. A obra que eu citar, que vocês falam que esse cara está blefando, se não tiver aqui, a gente tem na memória extracelular também, né, Magda? Então, enquanto a Paulinha busca, nós vamos conversando. Então, tem pessoas que se nutrem de torturas contínuas no seu mundo mental. Vocês sabiam disso? Tem pessoas que ofendem outras pessoas para se nutrir do revide da outra. Isso é um fato. Tudo é possível àquele que crê e ama. Então, esses instintos trabalham em perfeita harmonia para governar o nosso corpo. E às vezes não queremos perceber que são eles que definem o nosso comportamento. Então, o comportamento basicamente é regulado por eles, ou pelas emoções desgovernadas quando eu não tenho noção. Somente quando eu tenho noção disso, eu escolho emoções enobrecedoras, sentimentos enobrecedores, pensamentos harmoniosos, palavras disciplinadas para definir a minha conduta, o meu caráter, a minha realidade. Então, nos últimos meses, a ciência vem assombrando com algumas informações. Por exemplo, há seres imunes até ao HIV. Você pode pegar o sangue desses seres e colocar o sangue infectado junto com o sistema imunológico dele devora a perturbação do outro. E estão transplantando a medula óssea ou espinal nos infectados e momentaneamente os infectados curam-se. Agora, será que se não mudar de vida vão permanecer curados? Leia para nós, por favor. Qual trecho? Pode ler inteiro o prefácio, vale a pena. Brilhe vossa luz, meu amigo. No vasto caminho da terra, cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. A abelha suga a flor, o abutre reclama despojos, o homem busca emoções, mas ainda mesmo no terreno das emoções, cada espírito exige tipos especiais. Há sofredores inveterados que outra coisa não demandam, além do sofrimento.
Pessimistas que se clausuram em nuvens negras, atendendo ao propósito deliberado durante séculos. Suprem a mente de torturas contínuas e não pretendem construir, senão a piedade alheia sobre a qual se comprazem. Temos os ironistas e caçadores de gargalhadas que apenas solicitam motivos para o sarcasmo de que se alimentam. Observamos os discutidores que devoram páginas respeitáveis com o único objetivo de recolher contradições para sustentarem polêmicas infindáveis. Reparamos os temperamentos enfermiços que sorvem tóxicos intelectuais através de livros menos dignos, com a incompreensível alegria de quem traga envenenado licor. Nos variados climas do mundo, há quem se nutre de tristeza, de insulamento, de prazer barato, de revolta, de conflitos de cálculos, de aflições e de mentiras. Os discípulos de Jesus, porém, aquele homem que já se entediou das substâncias deterioradas da experiência transitória, pede a luz da sabedoria a fim de aprender a semear o amor em companhia do Mestre. Para os companheiros que esperam a vida renovada em Cristo, famintos de claridade eterna, foram escritas as páginas deste livro despretensioso. Dentro dele não há palavras de revelação sublime, traduz simplesmente um esforço para que nos integremos no Evangelho, nos integremos ao Evangelho, celeiro divino do nosso pão da imortalidade. Não é exortação nem profecia, é apenas convite. Convite ao trabalho santificante, planificado no código do amor divino. Se a candeia ilumina, queimando o próprio olho, se a lâmpada resplende, consumindo a energia que a usina lhe fornece, ofereçamos a instrumentalidade de nossa vida aos imperativos da perfeição, para que o ensinamento do Senhor se revele por nosso intermédio, aclarando a senda de nossos semelhantes. O Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete, com sabedoria para a atualidade do mundo. Brilhe vossa luz, proclamou o Mestre. Procuremos brilhar, repetimos nós. Emmanuel. Obrigado. Num dado momento, por ela olhar com amor, ela disse que nesse livro não tem palavras sublimes, revelações sibilinas. Então, sibilinas não é algo enigmático, é tudo simples de compreender ou de fácil compreensão cada lição. Então vamos recordar: a alma em si só se nutre de amor. O amor, ao mesmo tempo, é a alma da vida. É uma fonte permanente que vibra em nossa mente, refletindo em nosso cérebro físico, e, ao mesmo tempo, uma fonte contínua de paz a pulsar, a vibrar em nossos corações. O tempo está curto. Hoje é apenas os traçados gerais. Amanhã vamos falar do mecanismo para fazer isto acontecer, que é o poder da oração. Orar é iluminar-se de dentro para fora, é mergulhar dentro de si e trazer o Evangelho para a vida. Lembra quando a jovem senhora, na obra Missionários da Luz, estava orando para o seu esposo alcoolizado? Não vou falar mais adjetivos, só isso está bom. Quem quiser saber mais, vai lá na obra. Então, com compaixão, no ato da oração, a chuva de pétalas de luz caía e como se mergulhasse nas áreas lesadas.
área sexual, área gástrica e outras. E André Luiz fica curioso, porque o moço só atormentava a moça. E ela ainda consertava o universo dele, sem ele fazer esforço algum. Mas fica nele? Não. Esse patrimônio pertence a ela. Fica o que ele desenvolver. Isso é o que nós vamos ver amanhã. Então, orar pelo outro resolve o problema do outro? Resolve o problema de quem está orando. Porque quem ora recebe os benefícios, segundo Joana de Ângeles. O outro recebe apenas estímulos, segundo a autora. Quem ama, cura-se. Se você intenciona amar o outro, você só envia estímulos. Se quer ajudar o outro, segundo Miramês, Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes e outros, desenvolva ou encarne a piedade. Se a fé é mãe de todas as virtudes, a piedade deve ser filha dela, porque é uma virtude. Qual a função da piedade? A piedade nos transporta para dentro do ser que nos chama a atenção por meio do seu sofrimento. Então nos coloca dentro do universo do outro. Se eu não passei por situação semelhante, será que eu vou compreender o universo do outro? Ou o sofrimento alheio? Por isso que às vezes passamos pelas provas complexas para construir uma realidade experiencial em nós. Porque se nunca fomos visitados por uma cólica renal, quando o outro estiver visitado por ela, será que sabemos mensurar? Se nunca passamos por um parto natural, porque o normal pode ter uma anestesiazinha natural, onde vamos fazer acontecer no nosso próprio lar o nascimento do nosso filho. Mas mesmo assim, se eu tiver consciência, como a menina Aline, ela concebeu a Isis, a sua terceira filha, tem 2 filhas e um filho, em 10 minutos, basicamente sem dor. O primeiro não tinha nem coragem de tentar, foi a cesariana. O segundo demorou algumas horas, mas já veio de parto humanizado. E agora, com o mecanismo mais conscientizado, já praticamente sem dor. Então, quando temos uma noção mais exata do que somos, dos potenciais, da oração, que é o mais potente mecanismo no processo da autocura, segundo Joana de Ângeles. É o mais perfeito mecanismo de planificação, segundo a autora. Agora, orar é mergulhar dentro da sua própria consciência e trazer esse manancial para fora. E a prece é quando eu não encontro em mim e bato em outras portas. Hoje, eles dividem em 2 facetas. Oração é quando eu aciono os meus próprios potenciais. Prece é quando eu sei por antecipação as portas que eu vou bater. Vem de presciência. E eu busco as inspirações daquilo que ainda não sei, daquilo que ainda não tenho conhecimento. Então a piedade, se eu tenho noção do sofrimento do outro e quero auxiliar, ela me coloca dentro do universo do outro. Outra virtude é a autoconfiança. Eu sei quais os potenciais que vou usar para auxiliá-lo sem trazer a sua cruz para os meus ombros. Compaixão, outra virtude que vai me permitir mapear o universo do outro e enxergar os potenciais que ele já tem à disposição, que ele próprio esquecera. E amor é quando eu saio de dentro dele e crio as condições para que ele possa exercitar os seus potenciais. Por isso que caridade, em primeiro lugar, é um processo de autoiluminação. E após a minha iluminação, agora eu vou iluminar você, para que você aprenda a andar com as próprias luzes, a partir do meu exemplo.
Então eu vou andar e deixar o rastro. Se você quiser algo semelhante, você siga o rastro. Nesse sentido, a prece mais bela que eu já li até hoje é a do Espírito Rossini, na Revista Espírita, com Allan Kardec. Ele percebe os degraus que seres mais evoluídos tinham alcançado, e ele seleciona alguns, ou um deles, e pede: venha até mim para explicar como que você fez para chegar até aí, e deixe pelo menos o rastro para que eu possa te seguir. Não pediu nenhum momento para fazer por ele o que lhe cabia fazer. Mas não foi o que aconteceu com André Luiz, foi? A sua mãe, pelo seu patrimônio, usou do seu patrimônio. Ele trabalhou sim de auxiliar, de faxineiro nas câmaras de retificação da colônia Nosso Lar, nem de auxiliar de enfermeiro. Ele não tinha habilidade para isso, e construiu uma espaçonave mental, deixou o corpo astral lá no alojamento e viajou por alguns instantes para a dimensão consciencial que sua mãe residia, e com o patrimônio dela conseguiu segurá-lo lá por um instante, dormindo. Não tinha lucidez para estar lá. E às vezes a gente quer estar em altos planos, como Leon Denis narra em sua obra, principalmente em Depois da Morte e o Problema do Ser, o Destino e da Dor, que quando temos um propósito enobrecedor, que Joana de Ângeles vem dizer, ideias enobrecedoras, planos de futuras ações benéficas, nós mergulhamos na nossa consciência e, como ela narra, orar a iluminar-se de dentro para fora, eu trago a força, que é a virtude, a vitalidade, que é a matéria-prima, para transformá-la em vida. E é com esse energismo que nós criamos os átomos, segundo Kardec, criamos as moléculas, criamos células, criamos tecidos novos, órgãos novos com a mentalização, para uma função definida. Então, se eu quero um corpo saudável, eu tenho que apresentar um projeto, o que eu vou fazer com esse corpo saudável. Para fazer as mesmas coisas que fiz para levá-lo à enfermidade, jamais vou conseguir a cura. Mas se desejo mudar a minha rota, ao invés apenas de comer, saber o que eu estou fazendo, porque a postura mental, emocional, na hora da alimentação é que define o teor vibracional dos alimentos. Eu posso expulsá-lo só num olhar. Se eu olhar reprovando, eu já estou expulsando toda a energia contrária ao que eu estou vibrando. E às vezes reclamamos de alguns alimentos que estão postos à mesa, não reclamamos? Quando se reclama de um, todos os demais recebem o impacto da vibração da lamentação. E por mais que vocês se esforcem, eles gravam a primeira impressão. A partir dali, dificilmente vai confiar em vocês até que vocês provem o contrário. Estou falando de experiência própria. E às vezes nós vamos comprar o alimento e reclamamos do ambiente onde está exposto. Reclamamos do agricultor, do horticultor, reclamamos. Não estou falando vocês. Quando eu falo nós, estou falando do meu povo. Eu sou a soma de muitos, não sou? Só células humanas no meu corpo tem 600 trilhões, segundo Deepak Chopra, na atualidade. O cientista, médico e espiritualista. 90% da massa do meu corpo são vírus, bactérias, micróbios, ultravírus, vermes, que foram criados para sustentar o meu corpo. Por isso que na minha época caiu o alimento no chão, a gente pegava e comia com a maior naturalidade. Só vinha alguns vermes, alguns micróbios, alguns vírus, bactérias, e não são eles que geram as doenças, segundo dois cientistas respeitadíssimos, Louis Pasteur e Claude Bernard, ambos franceses.
Então, o pensamento em desarmonia, a emoção desgovernada, a palavra indisciplinada e a atitude em dissonância com as diretrizes do Evangelho, essas estruturas sim geram as enfermidades e perturbam o mundo psicofísico. Porque a dor, segundo vários autores, é a rebelião das células. Na realidade, a dor não existe. Eu provo para vocês quando vocês quiserem. Vocês podem estar com uma dor dilacerante. Eu apenas posso olhar para vocês ou tocar em vocês e a dor desaparece como se ela nunca tivesse existido. Porque ela não existe de fato. Assim como a fome é mais ilusória do que real. Quando a fome chegar, comece a respirar, mentalizando o que vocês gostariam de comer. E diga-me após 3 a 5 respirações se vocês estão com fome mais. Ou pelo menos com aquele apetite. Quando estiver com fome, mastigue um copo d'água. Engoles. Pega só um copinho e começa a mastigá-lo em goles, imaginando o que vocês gostariam de comer. Vocês vão perceber que, de fato, vocês vão nutrir o corpo de vocês com um copo d'água. Que a gente pensa que a água é só para tomar 32 copos, quando se toma um copo de refrigerante para extrair as toxinas do corpo que aquele copo de refrigerante trouxe. A gente pensa que é para fazer a limpeza. E a água não é só para isso. Ela serve para isso também. Mas se eu tomar água além do que necessito, eu vou sobrecarregar os meus rins. E todo o meu corpo também. Madre Teresa de Calcutá não tomava apenas uma xícara de água por semana como alimento nos últimos 20 anos de sua vida? A informação é de Divaldo Pereira Franco. E eu não vou duvidar do que ele está falando. Pelo menos ele não quer perder o título da maior biblioteca viva do planeta atualmente. Silencie um pouquinho. Eu ainda estou ouvindo a Ave Maria com esse anjo de Deus. Porque a música, por si só, tem 2 vezes o poder da oração. E a Ave Maria tem um poder descomunal em relação a qualquer outra música. Mais até do que a 9ª Sinfonia e a 10ª Sinfonia de Beethoven. É a médium da harmonia, e a harmonia é o Evangelho que governa o cosmos. E ainda ao som da Ave Maria, tente buscar na acústica da alma de vocês, ela está vibrando lá. Inspirem com suavidade e vai idealizando o vir a ser, o que vocês gostariam de ser ou de tornar-se. A minha pauta de trabalho é ser a cada dia mais pacífico diante dos leões que estão no meu próprio inconsciente. Ser a cada dia mais sereno diante das perturbações ou tribulações que a vida me oferta. Ser mais saudável mediante a vivência da lei de harmonia em tudo que penso, sinto, falo e faço. E ser mais feliz mediante a paz de consciência à luz do dever fielmente cumprido. Se essa pauta lhes interessam, pensem. Sintam o que estão pensando. Eu desejo ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável, mais feliz. E quanto mais honestos forem consigo mesmos, quanto mais humildes, reconhecendo a própria ignorância em relação ao vir a ser, ao futuro, quanto mais sinceros, demonstrando que somos nós, sou eu que desejo colocar a mão na massa. Porque se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmos e colocassem a sua vontade a serviço dessa força, que hoje sabemos que é o Evangelho, e essa lição está no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos colocar a vontade a serviço da virtude, da vitalidade,
para gerar a vida em abundância. E a alegria abre os espaços para que haja a interação da natureza macro, tudo que existe lá fora, com a nossa natureza micro, com tudo que existe em nossa realidade. A esperança é a doce presença do amor, segundo Joana de Ângeles. Ela traz energia que gera e nutre, e lei que organiza e mantém. E a gratidão é a pauta de trabalho por meio da qual vamos visar o aproveitamento total da energia, o não desperdício e o fazer o máximo com o mínimo. Inspirem, se asserenem, se acalmem, vejam-se saudáveis, em equilíbrio, recuperados, como que se o que vocês almejam já tivessem acontecido. As nossas estruturas mentais, inteligência, pensamento, imaginação, sentimentos ou virtudes. O pensamento, a inteligência e a imaginação dão forma à criação. As virtudes dão vida. A palavra coloca em movimento e a atitude dá direção. Inspirem mais uma vez, se acalmem, olhem para trás, não se condenem, não se culpem, não se punam. O mínimo que pode ter acontecido é de termos aprendido como não fazer. Virem a página, como Paulo de Tarso virou, como Francisco de Assis, idem, como Santo Agostinho e tantos outros, sem ficarem se martirizando. Para quem desconhece, Francisco foi um beberrão, um prostituto, um arruaceiro e foi até para a guerra antes de conhecer Jesus. Assim como Saulo de Tarso, como Santo Agostinho e tantos outros. Então vire a página, sabendo que o amor cobre a multidão de equívocos. A cada pensamento novo, a cada sentimento, palavra ou atitude, vamos construir a nova realidade, porque tudo é possível àquele que crê e ama, como aconteceu com um jovenzinho de 5 anos que internou-se para entregar os seus pulmões numa cirurgia à natureza. Perderia os seus pulmões a 1000 quilômetros distantes, orando e dialogando com sua consciência. 37 dias depois ele sai do hospital, mas com seus pulmões reconstruídos. Deus nos abençoe com as oportunidades de trabalho no bem e que possamos louvá-lo na ação, dando graças em tudo que a vida nos ofertar como possibilidades da nossa melhoria constante. Paz, luz e muito amor a todos. Muito obrigado.